São 36 anos de Constituição. Nesses 36 anos, se a gente fizer um balanço, né, dos avanços que nós tivemos, na sua ótica, né, você que é um grande jurista, um profundo conhecedor da Constituição, o que você diria que a gente teve de efetiva conquista da sociedade com a atual Constituição? Perfeito, Adi. Veja, eu entendo que de todas as constituições que nós tivemos, né, computando a Constituição de 1824, a de 1891, a de 1934, 37, 46, 67, até chegarmos à Constituição Federal 88, de longe a Constituição Federal 88 é a mais democrática, né? É uma Constituição que trouxe a condição jurídica para a superação, né, do regime autocrático de 64 a 85, permitindo a afirmação da cidadania e dos direitos humanos fundamentais. Talvez nenhuma Constituição tenha ampliado, né, o rol de direitos fundamentais como a Constituição de 88. A Constituição de 88 ampliou o rol dos direitos individuais, né, que são os direitos de primeira geração, como a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade. Ampliou também de forma muito significativa o rol dos direitos sociais, são os direitos de segunda geração, como trabalho, educação, saúde, moradia. Trouxe também direitos difusos ou transindividuais de terceira geração, como a proteção ao meio ambiente, a proteção ao patrimônio histórico-cultural. Por outro lado, também ampliou as garantias fundamentais, meios para a proteção desses direitos, né? Prevendo, além do habeas corpus, além do mandado de segurança, além da ação popular, também novos instrumentos como o habeas data, o mandado de junção. Ampliou também de forma muito significativa os meios de controle de constitucionalidade, inclusive concentrado com inúmeras ações diretas. Também avançou ao prever direitos de grupos ou sujeitos vulnerabilizados, né, que muitos chamam de direitos de minorias, como a proteção à criança e adolescente, à pessoa idosa, aos povos originais. Enfim, foi uma Constituição, como diria o grande deputado, né, Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, uma Constituição cidadã. Então, é uma Constituição que, de fato, se voltou, como se volta, ao cidadão, à cidadã, ampliando a possibilidade do exercício de inúmeros direitos fundamentais. Não, sem dúvida. E isso me lembra, Ricardo, que a Constituição, ela é tão afirmativa com relação ao direito de cidadania, né, com relação ao direito do povo que reside no território nacional, dos nacionais, né, que ela diz o seguinte: todo poder emana do povo e pelo povo será exercido diretamente ou por intermédio dos seus representantes legais. Então você percebe que ela, de modo muito cristalino, ela diz: todo o poder emana do povo. E evidentemente que não poderia ser diferente. Por isso que eu digo, toda vez que você vai criar uma lei, você tem que atender aos ditames da sociedade naquele momento e aos fins sociais, inclusive. Quais os fins sociais a que essa lei se destina? Até para que depois você tenha uma lei que seja constitucional, que atenda aos ditames da nossa Carta Magna, que é a nossa lei maior, sem dúvida nenhuma. Mas, Ricardo, lembrando aqui, o nosso grande e saudoso jurista, Calmon de Passos, ele era um crítico da Constituição, mas um crítico num bom sentido, né? Na verdade, um crítico de uma forma construtiva, porque o que Calmon costumava dizer? Que a Constituição regulava tudo e tanto que acabava não regulando nada, acabava não sendo aplicada na prática. Qual é a sua visão com relação a esse conceito que o nosso grande Calmon de Passos costumava pregar? Excelente. Antes de falar disso, eu queria parabenizá-lo por ter realçado esse aspecto, que foi o reforço à democracia, né, como regime político, né? Além da possibilidade do exercício da democracia representativa, né, com a eleição periódica de governantes e através do voto direto, né,
Eu sempre digo, por exemplo, que meu pai e minha mãe votaram para presidente da República pela primeira vez em 89, quando eles tinham 40 anos. Então foi um avanço muito significativo. E também há os instrumentos de democracia participativa, como iniciativa popular, o plebiscito, o referendo, a ação popular, enfim. Então nós temos diversas, vamos dizer, modalidades, né, de regime democrático inseridos na Constituição. Bom, com relação à menção ao professor Calmon, é sempre uma menção fantástica, né? Assim como você, eu tive o prazer também de ser discípulo do professor Calmon de Passos, de me enriquecer com suas valiosas lições, com suas... Grande mestre, né? Saudoso mestre. saudoso mestre, com suas também impactantes conferências. Sim. E ele sempre realmente foi um crítico da Constituição, especialmente nesse aspecto que o amigo destacou, da prolixidade. De fato, a Constituição de 88 é uma das constituições mais prolixas do mundo, né? É uma Constituição que traz uma quantidade muito grande, né, de dispositivos normativos. Quando, por exemplo, nós comparamos com a Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição sintética, enxuta, é bem verdade por conta do liberalismo, né, daquele país. Mas quando nós comparamos com essa Constituição, nós percebemos que a nossa Constituição ela é uma Constituição com muitos dispositivos. Eu entendo que, de fato, o ideal não seria nem uma Constituição tão enxuta como a dos Estados Unidos, que me parece excessivamente liberal, né? Especialmente num país como o Brasil, que ainda é desigual, que ainda requer o intervencionismo do Estado. Mas também o excesso de dispositivos não me parece que seja um modelo mais próximo, né, de uma Constituição ideal. Entretanto, eu acho importante destacar que naquele momento histórico, né, de redemocratização, essa constitucionalização de matérias que poderiam até ser reguladas por legislação infraconstitucional acabou sendo uma estratégia política de proteção a direitos, né? Porque se imaginava haver risco, né, de algum retrocesso, de algum retorno do regime autocrático. Some-se a isso, claro, a euforia, né, de um contexto como aquele, de grande otimismo. Talvez o Brasil não tenha vivido desde então um momento de grande esperança mesmo, né? Em seu futuro, nós acabamos por entender essa prolixidade. Essa prolixidade, inclusive, foi ampliada pelo aumento de emendas constitucionais num nível assustador, né? Até esse exato momento, nós temos 134 emendas constitucionais. Isso também acabou, né, ampliando o texto, de certa forma. Mas eu entendo mais isso, Adir, como um reflexo daquele contexto histórico e como uma estratégia política de proteção da cidadania. Talvez hoje, se nós tivéssemos uma outra Constituição, e esse também é um tema polêmico, talvez hoje nós não precisássemos de uma Constituição tão prolixa, com tantos dispositivos. Mas mesmo assim, jamais uma Constituição liberal, porque o Brasil ainda necessita de uma democracia substancial, de um Estado social de direito, dada a simetria do nosso povo. E isso se faz a partir de intervencionismo e de certa, vamos dizer, minudência na regulação de determinados temas. Pelo menos é assim que eu penso. É verdade. Quando você fala que ela regula tantas e tantas matérias, como por exemplo, liberdade econômica, né? Os direitos sociais, né? Direitos trabalhistas, o direito à saúde e por aí vai, né? Então, ela tem um rol de proteção muito grande. Agora, perceba o seguinte,